o assunto suporte avançado em cardiologia e dessa vez falar sobre a eletrocardiografia no ataque à arritmia ventricular. Não vou entrar em detalhes sobre as diferenças dos eletrocardiogramas porque isso será visto em outra oportunidade. O que eu quero aqui é passar um fundamento que já foi comentado na aula de ataque à arritmia supraventricular, que é o como que funciona, o porquê que o eletrocardiograma é diferente da ataque à arritmia ventricular e da supraventricular. Vamos lá então? Olha só, qual que é o fundamento? As fibras cardíacas elas têm diferenças nos seus tamanhos. As musculares que estão representadas à esquerda são fibras mais finas, então com um raio de secção transversal menor e uma área de secção transversal menor em comparação às fibras de condução que estão representadas à direita, tá? Que são maiores. Então no tecido, na trama cardíaca, o sistema de condução, os cabos que levam a energia elétrica até o músculo cardíaco, para este músculo, para comandar este músculo e que ele contraia, tá? Esses cabos são mais grossos. Por que isso? Isso é muito importante. Como eu mostro na figura, a energia elétrica ela tem que transitar o marcapasso, dispara, o nó sinoatrial, dispara o seu estímulo. Esse estímulo tem que chegar rapidamente até o nó atrioventricular. O nó atrioventricular segura esse estímulo, porque senão você teria um átrio e um ventrículo contraindo ao mesmo tempo. Então o nó atrioventricular, quando o átrio contrai, o nó atrioventricular segura um pouquinho e manda esse estímulo pelo feixe de His, tá? E as fibras de His-Purkinje. Dessa forma, esse estímulo ele desce até o ápice. Vejam bem ali que as fibras descem até o ápice para depois ascenderem. Dessa forma, você tem um coração que o ventrículo bate do ápice para cima. É uma forma muito eficaz de ejeção de sangue. O coração ele não fica verticalizado assim, mas ele precisa ejetar o sangue para a aorta que está acima. Então, se ele batesse todo ao mesmo tempo, talvez não seria tão eficaz quanto contrair de baixo para cima, como acontece. E por que ele começa a contrair de baixo para cima se a energia elétrica está chegando lá por cima? Porque esse estímulo ele desce rapidamente pelo sistema de condução até o ápice, comanda as suas fibras ali e aí as fibras vão, né? Então você percebe que os ramos vão subindo, aí eles vão contraindo. É um sistema fantástico. Então, lembrando que a resistência de um cabo condutor e o sistema de condução e a fibra cardíaca são cabos condutores, dependem da resistividade, isso para nós não importa muito, mas depende do material. Então se você pegar um cabo de cobre, pegar um cabo de ferro, pegar um cabo de alumínio, cada um vai passar, cada um se for submetido a uma energia elétrica, eles vão ter uma resistência diferente que depende do seu meio. Então o cobre, suas moléculas ficam numa configuração espacial diferente do ferro, diferente do alumínio, e isso gera maior ou menor resistência à transitação da energia elétrica. Mas enfim, pense na fibra cardíaca. Quanto menor a área, maior a resistência. Então, como a fibra cardíaca muscular de contração, como a área dela é menor, a resistência é maior. Então, a energia elétrica na fibra cardíaca passa mais lentamente. Por quê? Porque a área dela é menor. E aí está a fórmula comprovando isso. Então, como a área é menor, a energia elétrica, quando passa na fibra cardíaca, ela passa lentamente. Tá? Em comparação, quando a energia elétrica passa na fibra de condução, a fibra de condução é mais larga, a área dela é maior, então a resistência é muito menor, porque a energia elétrica não encontra muita resistência. Ela tem espaço para passar por aquela célula. Tá? Como eu fiz analogamente numa outra oportunidade, é como se fosse um corredor. Você tem um corredor fino, uma sala com 300 pessoas e um corredor onde só passam duas, uma do lado da outra. Se der um alarme de incêndio, quanto que vai demorar para essas pessoas saírem? Pensem, vai ser difícil, 300 pessoas se afunilando num corredorzinho onde só passam duas. Agora, se você tivesse um corredor onde passassem 5, 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, é claro que essas pessoas vão sair mais rapidamente. É o mesmo princípio, tá? Isso é importante nas taquiarritmias ventriculares, porque assim a gente percebe que a resistência para a energia elétrica passar pela fibra cardíaca é muito maior que a resistência para passar no sistema de condução, certo? Daí a gente vai entender por que nas taquiarritmias ventriculares o eletrocardiograma ele vem com o QRS alargado. O alargamento do QRS demonstra
que a energia elétrica que está passando naquela derivação, naquelas fibras cardíacas, está passando lentamente. Tá ok? Então, quando a gente vê um QRS alargado, é claro que nem todo QRS alargado configura ataque ventricular. Eu vou comentar isso um pouco adiante, tá? Mas a gente entende que isso aí é muito sagaz. É uma coisa que a maioria não para pensar. Apenas decora, daí esquece porque está decorado, mas se você compreender o processo, vocês nunca mais vão esquecer. Então, no ataque ventricular, como está aparecendo na foto, essa foto ela não ficou muito representativa, assim como eu gostaria, mas percebam que tem uma estrelinha piscando no ventrículo esquerdo. Digamos que essa estrelinha é uma ectopia ventricular, ou seja, é uma célula cardíaca que se rebelou contra o sistema de condução, porque a fibra cardíaca ela tem que obedecer o sistema de condução. Quando o sistema de condução manda contrair, contraia. Não despolarize, não contrai aleatoriamente sem o sistema de condução mandar. Mas em algumas ocasiões, esta fibra cardíaca ela vai despolarizar sozinha. Ela vai querer comandar o ritmo. Isso a gente chama de ectopia. Como a fibra cardíaca ela possui uma resistência menor, um raio menor, a resistência da energia elétrica nela é muito maior. Consequentemente, como ela está despolarizando, como ela está iniciando o estímulo elétrico, o QRS vai se alargar, porque o papel ele analisa numa velocidade o eletrocardiograma, né? Mas como a energia elétrica está passando nessa fibra, que é ela que começou o estímulo, e ela é fininha, então a resistência é maior. Ela despolarizou. A energia elétrica vai passar lentamente por ela, consequentemente o QRS sai alargado. Tá? Este é o princípio, coisa que você não vê nas taquiarritmias supraventriculares. Como elas começam acima do ventrículo e como elas descem pelo sistema de condução, ou seja, elas passam pelo nódulo ventricular, tá? Pelo feixe de His, pelas fibras de His Purkinje. Então é um sistema de condução cuja célula é maior e a resistência é menor, o QRS sai estreito, porque a energia passa rápido por essas células. Então o eletrocardiograma pesca uma energia que está passando rapidamente, consequentemente o QRS sai estreito. Agora, quando a gente vê um QRS alargado, eu estou vendo que essa despolarização está iniciando e está passando por fibras cuja resistência está maior. Consequentemente, o QRS se alarga. Só que daí surge um problema. Nem todo QRS alargado configura ataque ventricular. É muito comum eu ver por aí, quando a gente vê um QRS alargado, a pessoa fala, olha, eu estou vendo um ataque cardíaco ventricular. Está errado. Existem 4 diagnósticos diferenciais para um QRS alargado. O primeiro de todos, claro, é ataque cardíaco ventricular. Ponto. Mas existem mais 3 situações que não fogem da ideia da fórmula. Como eu estou mostrando na tela para vocês, a resistência depende do material vezes o comprimento sobre a área. Quanto menor a área, maior a resistência. Então imaginem um paciente que teve bloqueio de ramo, ou seja, um dos ramos, que é um tecido de condução, entendeu? É largo, tá? Ele é alargado, então a energia deveria passar rapidamente por ele. Tá? Esse paciente sofreu uma isquemia cardíaca, um infarto, e esta célula agora está bloqueada. Este feixe, por exemplo, um bloqueio de ramo esquerdo, né? Este paciente sofreu uma isquemia, morreu um pouquinho desse feixe de condução, consequentemente ele se estreitou. Aumenta a resistência dele. Diminui a área, aumenta a resistência. Então eu posso ter um paciente que tem um bloqueio de ramo, com um ataque cardíaco supraventricular. Então o estímulo da taquiarritmia vem lá de cima, tá bom? Uma FA, um ataque supraventricular, mas na hora dessa energia descer, ela desce pelo cabo condutor, ela desce pelo sistema de condução. Só que aquele sistema de condução não é mais o mesmo que era antes, ele está estreitado. Consequentemente, o QRS vai vir alargado. Tá? Ou uma aberrância de condução. Você tem um paciente cujo estímulo está lá, vindo lá de cima do ventrículo, tá? Tá tudo bonitinho, mas anatomicamente, na formação do coração desse paciente, ele tem uma condução aberrante. Digamos que passa por uma fibra cardíaca, tem uma ponte, então a energia sai do feixe de condução e passa para a célula cardíaca sem que fosse possível isso, sem que fosse permitido isso normalmente. Acontece, é a chamada aberrância de condução. Consequentemente, passou em fibra cardíaca, é mais estreita, resistência mais alta. QRS sai alargado. Tá? E uma última condição muito difícil de diagnosticar é um Wolff-Parkinson-White,
com um distúrbio de reentrada antidrômico. Esse aí já é um assunto que seria para uma aula à parte, é bem mais complexo, mas saibam que QRS alargado tem 4 diagnósticos diferenciais e agora vocês entendem o porquê. Então quando você vê um QRS alargado na eletrocardiografia, não saia dizendo que é um ataque ventricular. Você pode ser um ataque ventricular, ou pode ser um ataque supraventricular com aberrância de condução ou um bloqueio de ramo, ou até mesmo um Wolff-Parkinson-White com condução antidrômica que não foge da nossa fórmula. O antidromismo desse Wolff-Parkinson-White está entrando no ventrículo por fibra cardíaca, que é pequena, estreita, resistência alta, consequentemente condução lenta, QRS alargado, acima de 120 milissegundos. Com isso encerramos o tópico desta aula. Bom estudo a todos e até a próxima oportunidade.